Fala, nação rubro-negra! Hoje a resenha vem carregada de novidades quentíssimas do Mengão. Então já chega chegando. Sente aí e vamos mergulhar de cabeça em tudo que está acontecendo no clube mais amado do Brasil e do mundo. E olha, tem assunto para dar e vender. Então, segura aí que o vídeo de hoje vai te deixar por dentro de absolutamente tudo, desde movimentações no mercado até decisões que podem influenciar diretamente o rumo do Campeonato Brasileiro e do Mundial de Clubes. Vamos começar pelo que é mais urgente, a programação do time, que apesar da festa gigantesca de comemoração pelo título da Libertadores no último sábado, já precisa pensar em outro jogo que é absolutamente decisivo. Na próxima quarta-feira, o Flamengo enfrenta o Ceará e essa partida tem um peso enorme, podendo praticamente definir a conquista do Campeonato Brasileiro. O técnico Felipe Luiz, consciente dessa importância, já ajustou o combinado com os jogadores. Depois da folia no trio elétrico, que se estendeu até a tarde, todos foram descansar para retomar os treinos com foco total. Hoje, no Ninho do Urubu, o Flamengo volta a treinar às 13h30 da tarde, dando sequência à preparação que continua amanhã. Sempre com a mente no confronto que pode garantir mais um título para a história rubro-negra. E não é só no campo que as notícias chegam, porque a CBF também decidiu um ponto que vai facilitar a vida do clube no Mundial, que agora carrega a alcunha de Intercontinental de Clubes. Se o Flamengo avançar, terá 3 jogos nesse torneio. Começando pelo Cruz Azul do México, seguindo para o confronto contra o vencedor de um outro embate e, na sequência, uma final que pode ser contra o PSG. A estratégia da Confederação é entregar a taça do Campeonato Brasileiro no Maracanã caso o Mengão vença o Ceará, permitindo que o time celebre o título diante da sua torcida e jogue a última rodada com a possibilidade de poupar jogadores ou colocar os garotos da base, de acordo com o que o técnico Felipe Luiz decidir. A importância de vencer o Ceará não pode ser subestimada, pois o time visitante busca pontos cruciais para se manter na Série A. Com 43 pontos, o Ceará precisa vencer para escapar da pressão da zona de rebaixamento, enfrentando ainda Palmeiras e Flamengo nas rodadas finais. O panorama da parte de baixo da tabela está extremamente embolado, e qualquer deslize pode alterar completamente a situação dos clubes. Times como Internacional, Fortaleza e Juventude vivem momentos críticos e cada ponto disputado faz diferença na luta pela permanência na elite. O Flamengo, por sua vez, já sabe de sua obrigação: vencer e assegurar o título sem complicações, especialmente antes da viagem ao Catar para o Mundial de Clubes, evitando uma maratona desgastante que poderia impactar no desempenho da equipe. A torcida, claro, cumpre seu papel com louvor. Todos os ingressos foram vendidos e o Maracanã estará lotado, criando aquele clima insuperável de pressão e apoio que só a nação rubro-negra sabe proporcionar. Cada canto, cada grito e cada bandeira contribuirá para empurrar o time rumo à vitória decisiva, fortalecendo ainda mais o vínculo entre elenco e torcida que já é histórico. Mudando o foco, vamos falar agora de finanças e de reforços, que é algo que todo torcedor acompanha de perto. Com a conquista da Libertadores, o Flamengo acumula até agora 342 milhões em premiações, ocupando a 2ª posição no ranking nacional, atrás apenas do Fluminense, que atingiu 362 milhões graças à campanha histórica no Mundial de Clubes. No entanto, se o Mengão for campeão brasileiro, esse cenário pode mudar, colocando o Flamengo no topo da lista de clubes que mais faturaram com premiações no ano, consolidando não apenas o sucesso esportivo, mas também financeiro.
Esse é um aspecto que reforça a grandeza do clube e a eficiência na gestão de títulos e recompensas. E não para por aí, porque no mercado de transferências o Flamengo já movimenta seus bastidores. 2 contratações já estão encaminhadas para a próxima temporada, com foco no mercado brasileiro. Um zagueiro e um goleiro reserva já têm negociações avançadas, demonstrando a intenção do clube em reforçar posições estratégicas sem comprometer a força do elenco atual. A prioridade absoluta, no entanto, continua sendo a manutenção dos jogadores considerados essenciais pelo técnico Felipe Luiz. Nomes como Léo Ortiz, Léo Pereira e Eric Pulgar são tratados como peças fundamentais e não devem ser vendidos ou liberados, enquanto algumas saídas pontuais ainda são esperadas, como a de Cebolinha e Dela Cruz. A janela de transferências, portanto, será de bastante movimentação, mas o foco principal é garantir que o núcleo duro do time permaneça intacto, permitindo que o Flamengo continue forte em todas as competições. O planejamento estratégico da diretoria é claro: reforçar sem enfraquecer. Buscar talentos pontuais e, ao mesmo tempo, proteger os jogadores-chave que formam a espinha dorsal do clube. É um equilíbrio delicado, mas que tem se mostrado eficiente nas últimas temporadas e que certamente continuará sendo prioridade nos próximos meses. Entre o planejamento financeiro, o mercado de contratações e a preparação para jogos decisivos, o Flamengo mostra sua capacidade de gerenciar múltiplas frentes com foco absoluto em resultados, sempre mantendo a torcida informada e envolvida em cada passo. E a expectativa é enorme, porque a próxima quarta-feira não é apenas mais uma partida. É um momento que pode definir a temporada, coroando o trabalho de jogadores, comissão técnica e diretoria. Enquanto a nação rubro-negra vibra e participa ativamente dessa jornada histórica, cada treino, cada conversa tática, cada decisão dentro e fora de campo está alinhada com o objetivo de manter o Flamengo no topo do futebol brasileiro e mundial, reforçando a tradição e a grandeza que fazem do clube um gigante do esporte. Seguimos com as novidades do Mengão. E agora é hora de mergulhar mais fundo nesse universo de planejamento, contratações e expectativas para a próxima temporada. Depois de garantir o título da Libertadores e estar prestes a conquistar o Campeonato Brasileiro, o Flamengo já começa a movimentar suas peças para manter a força do elenco e fortalecer ainda mais o time. A diretoria está focada em não apenas contratar novos nomes, mas também em proteger aqueles que são fundamentais para a sua equipe. Cada jogador considerado estratégico pelo técnico Felipe Luiz é tratado com máxima atenção. E a prioridade número 1 é garantir que essas peças essenciais permaneçam no clube. Entre os nomes mais valorizados estão Léo Ortiz, Léo Pereira e Eric Pulgar, que têm sido pilares defensivos e se mostram cruciais para manter o equilíbrio do time em campo. Além deles, o Flamengo já analisa cuidadosamente as posições que necessitam de reforços, sem comprometer a química do elenco. É nesse contexto que surgem os 2 jogadores que já têm negociações encaminhadas, um zagueiro e um goleiro reserva, ambos dentro do mercado brasileiro. A escolha por nomes nacionais reflete a estratégia de fortalecer setores específicos, sem precisar recorrer a transferências internacionais, garantindo adaptação rápida e integração imediata à dinâmica do grupo. Enquanto essas negociações seguem seu curso, a expectativa da torcida é grande, porque cada contratação tem potencial de impactar diretamente nos resultados e na disputa de títulos. Ao mesmo tempo, a diretoria se mantém atenta ao calendário competitivo,
equilibrando a necessidade de reforços com a urgência de fechar a temporada com o máximo de títulos possíveis. O Flamengo, após a vitória na Libertadores, foca agora no Campeonato Brasileiro e a importância do jogo contra o Ceará não pode ser subestimada. Vencer essa partida significa praticamente selar o título nacional, além de permitir ao clube planejar a última rodada da competição de forma estratégica, poupando jogadores ou dando oportunidade para a base mostrar seu talento. O Maracanã estará lotado, e a atmosfera criada pela nação rubro-negra promete empurrar o time para mais uma conquista histórica. Com todos os ingressos esgotados, a pressão e o apoio da torcida serão determinantes para o desempenho da equipe, criando aquele clima que só o Flamengo sabe proporcionar. Mas não é só dentro de campo que o clube trabalha, porque o aspecto financeiro também é uma prioridade. Com a premiação da Libertadores, o Flamengo soma 342 milhões em ganhos, ficando atrás apenas do Fluminense, que atingiu 362 milhões. Caso o time conquiste o Campeonato Brasileiro, ele não apenas garante mais um título, mas também ultrapassa o rival em faturamento, consolidando sua posição de destaque no cenário nacional. Esse equilíbrio entre conquistas esportivas e planejamento financeiro é um dos pontos que mantém o Flamengo sempre competitivo e capaz de investir em novas oportunidades sem comprometer sua estrutura. Além disso, a diretoria já pensa estrategicamente na próxima temporada, projetando de 4 a 6 contratações pontuais que podem elevar ainda mais o nível do time. Essas movimentações incluem jogadores de posições específicas que possam reforçar a equipe sem alterar a espinha dorsal formada pelos atletas que são considerados indispensáveis. O desafio, portanto, é duplo: contratar com inteligência e, ao mesmo tempo, não perder os jogadores que são o coração do esquema tático de Felipe Luiz. Essa filosofia de reforçar sem enfraquecer tem sido fundamental para o sucesso do Flamengo nos últimos anos, e a continuidade desse planejamento estratégico deve manter o clube no topo das competições. Paralelamente, o Mundial de Clubes se aproxima, e a CBF já definiu que a entrega da Taça do Campeonato Brasileiro ocorrerá no Maracanã, caso o Flamengo vença o Ceará, permitindo que o time celebre o título com sua torcida antes de embarcar para o Catar. Essa decisão é fundamental para que o elenco possa planejar a logística da competição internacional de maneira organizada, evitando o desgaste excessivo e garantindo foco total na disputa intercontinental. A preparação para o Mundial é complexa e cada detalhe é considerado pela comissão técnica, que busca alinhar desempenho físico, tático e psicológico para enfrentar adversários de altíssimo nível. O Flamengo, ao longo da temporada, mostrou capacidade de se superar em jogos decisivos, e a expectativa é de que essa força seja mantida na competição internacional, consolidando o clube como uma referência mundial. Em paralelo, o mercado de transferências continua movimentado, com especulações sobre possíveis saídas e chegadas de jogadores. Enquanto alguns atletas têm futuro incerto, a prioridade continua sendo manter o núcleo duro intacto, garantindo estabilidade e continuidade para o esquema de jogo que se mostrou vencedor. A chegada de reforços estratégicos deve complementar esse grupo, trazendo soluções específicas e aumentando a competitividade interna, o que é essencial para manter o nível do time em todas as competições. A torcida, por sua vez, acompanha cada movimento, ansiosa para ver como o Flamengo se comportará nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, na última partida em casa e no Mundial de Clubes.
Esse engajamento é parte da força que move o clube, criando uma relação única entre elenco e nação rubro-negra. Cada vitória, cada decisão de mercado e cada planejamento tático são acompanhados de perto, refletindo a paixão que envolve o Flamengo e a importância de manter o clube no mais alto patamar. O planejamento estratégico, aliado à capacidade de gestão financeira e à força da torcida, consolida o Flamengo como um dos clubes mais estruturados do futebol mundial. E é justamente essa combinação de fatores que permite que o Mengão continue investindo em conquistas, na formação de jogadores e na manutenção de um elenco capaz de competir em todos os frontes. O clube não apenas foca em resultados imediatos, mas também projeta o futuro, garantindo que os investimentos feitos hoje reflitam em sucessos duradouros. Essa visão de longo prazo é o que diferencia o Flamengo, permitindo que o time siga sendo protagonista em campeonatos nacionais e internacionais, ao mesmo tempo em que fortalece sua marca e amplia sua presença no cenário global. Entre jogos decisivos, planejamento de contratações, manutenção de atletas-chave e preparação para o Mundial, o Flamengo demonstra capacidade de administrar múltiplas frentes com competência, garantindo que cada passo seja dado com inteligência e estratégia, sempre visando manter a tradição vencedora e a grandiosidade do clube. A expectativa para o restante da temporada é enorme, e cada ação, seja dentro ou fora de campo, será decisiva para consolidar mais um capítulo histórico na trajetória do Mengão, enquanto a nação rubro-negra continua apoiando, vibrando e celebrando cada conquista com a intensidade que só o torcedor do Flamengo conhece. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. São Paulo virou palco de um verdadeiro barraco rubro-negro. Leila Pereira, conhecida por sua personalidade forte e recentemente mais visível nos bastidores do futebol brasileiro, protagonizou cenas que já estão dando o que falar. Em meio a discussões acaloradas nos corredores de um hotel da cidade, a empresária foi vista chorando e aos berros, xingando a própria diretoria do Flamengo. Fontes próximas garantem que a situação começou após uma reunião tensa sobre questões administrativas e decisões estratégicas do clube e rapidamente escalou para um embate público, com gritos e gestos de indignação. O clima entre Pereira e os dirigentes do Flamengo já era visto como delicado nos últimos meses, com rumores de insatisfação por parte da empresária em relação à condução de contratações e à gestão de grandes contratos. Testemunhas relatam que a pressão emocional parece ter atingido o limite quando Leila se deparou com a postura da cúpula, desabafando de forma intensa e deixando todos ao redor visivelmente constrangidos. Alguns assessores tentaram intervir, mas a cena, segundo relatos, tomou proporções que poucos imaginavam, com palavras de baixo calão e lágrimas que não passaram despercebidas. O burburinho gerado pela situação já circula entre jornalistas esportivos e torcedores nas redes sociais, alimentando especulações sobre os impactos que o episódio pode ter no relacionamento entre a empresária e o clube. Comentários vão desde a possibilidade de mudanças na diretoria até uma reavaliação do papel de Pereira no Flamengo, embora nada tenha sido oficialmente confirmado. Internamente, fontes garantem que a situação deixou claro que a tensão entre os bastidores e a alta cúpula está longe de se dissipar, e que os próximos dias prometem decisões importantes,
talvez até redefinindo a relação da empresária com o time carioca. Enquanto isso, a torcida observa com ansiedade e curiosidade, dividida entre apoio e preocupação com o que parece ser uma crise silenciosa, mas explosiva. Entre choro, xingamentos e rumores de bastidores, o episódio em São Paulo se tornou o assunto do momento no mundo esportivo. Lembrando que, no Flamengo, nem só de vitórias e glórias se escreve a história. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!